Olá, aluno, olá, aluna. Você que me acompanha aqui através da nossa quarta videoaula da disciplina de língua portuguesa. Atenção, minhas turmas aí, segunda série do ensino médio e o segundo período, as turmas de EJA também no ensino médio. Estamos aqui nós para mais um conteúdo e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, onde nós iniciamos o estudo sobre o romantismo no Brasil. Convém destacar aqui a cada um de vocês que nós trabalhamos o princípio da divisão das escolas, né, das gerações do romantismo. Na poesia, nós vimos a primeira geração, que foi a geração dedicada àqueles escritores que trabalharam temas voltados para o nacionalismo, para o culto à natureza, para o indianismo. Posteriormente, nós vimos a segunda geração, a geração marcada, né, por aqueles autores que trabalharam o amor de uma forma muito exacerbada, né, muito exagerada, muito sentimental, desejando muitas vezes a morte por um amor não correspondido. E posteriormente nós trabalhamos a terceira geração, que é uma geração de produtores, né, de uma literatura voltada mais para as questões sociais, né, que já se aproximaram muito da próxima escola literária que nós vamos estudar ainda este ano, que é o realismo. Então, nós estivemos destacando essas três gerações no aspecto da poesia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os aspectos da prosa. E assim, pessoal, de todos os conteúdos que eu trabalho em literatura como professor, seja na primeira série, seja na segunda série, ou seja na terceira série, esse é o conteúdo que eu mais acho prazeroso trabalhar, né? É aquele conteúdo que envolve a questão dos romances, né? E assim, todo romance, por ele tratar-se de uma narrativa que envolve personagens, foco narrativo, desfecho, clímax, né? Que foi exatamente essas obras, né? Esses romances que deram origem às chamadas novelas que nós temos hoje. Então, assim, é muito legal quando nós estamos trabalhando esses autores e essas suas obras. Então, assim, eu acho fantástico trabalhar esse conteúdo. Claro que ele não consegue ser trabalhado em sua essência, porque o tempo é pouco, é limitado, mas fica também para vocês a dica de vocês irem mais além, né? Ir mais além dessas leituras que nós iremos fazer aqui e pesquisar, fazer leituras complementares para que realmente vocês possam comprovar o prazer da literatura, né? De sendo lido esses romances através das leituras em casa, né? Já que não será possível a gente trabalhar tudo aqui nas nossas videoaulas ou quando nós retornarmos ao nosso ensino presencial, né, na nossa escola, na nossa sala de aula, né, e assim por diante, né. Espero que esteja num breve mais rápido possível. Então vamos lá, pessoal, vamos deixar de muita conversa introdutória aqui, vamos mudar o painel das coisas. Eu estou ficando bem pequenininho agora e deixando os slides maiores. Bom, nós temos o romantismo prosa, né? Vimos na aula passada o romantismo poesia. E na parte lá em cima, vocês têm a primeira obra escrita, né, em prosa, que é no ano de 1844, lá do Joaquim Emanuel de Macedo, que escreveu a obra A Moreninha. E nós temos o final desse romantismo lá em 1881, quando foi escrita a primeira obra de caráter realista. Então, em 1881, surgiu o realismo no Brasil, quando será escrita a obra O Mulato e também a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, vamos trazer agora algumas características dessa prosa no aspecto do romantismo. Bom, então nós vamos ter um retrato do modo de vida e da ideologia burguesa. Nós sabemos que a burguesia ela foi muito bem destacada agora no romantismo, né? Essa classe de comerciantes, né? Que nós vamos encontrar. Havia um conflito entre o bem, que era o herói, e o mal, que era o vilão. Nós sempre vamos encontrar essa dualidade nessas escritas, né, nos escritos das narrativas, dos romances. Vai haver um enredo simples e linear, né? A linguagem realmente é uma linguagem bem popular desses romances que nós vamos encontrar. E quando eu falo linear, gente, é porque é aquele que dá lá o início, o meio e fim. Aí você vai dizer, professor, mas sempre tem início, meio e fim. Não, eu digo, não, porque lá no realismo, essa obra que a gente citou agora, que está lá em cima,
A Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor ele começa pelo fim da sua vida, ele começa pela sua morte, para depois, no final da obra, chegar a falar sobre a sua infância, a sua juventude. Então, houve uma quebra naquilo que já se estava acostumado a ver na literatura. Por isso que a gente fala que são enredos simples e são lineares. Bom, o namoro difícil, né? Geralmente a gente pensa assim, romantismo, eu tô apaixonado, eu tô... Não, nem sempre, né? No romantismo, esse amor muitas vezes ele não era atingível. E por isso as pessoas sofriam por amor, as pessoas morriam por amor, as pessoas enlouqueciam por amor. Havia um princípio aí entre desejo e dever, certo? Havia essa dualidade, um impasse amoroso, que às vezes acontecia um final feliz, outras vezes poderia acontecer um final trágico. Os personagens, eles eram planos e idealizados, certo? E a estrutura era uma estrutura folhetinesca. O que é isso, gente? Uma estrutura de folhetins. O que era isso? Eram geralmente produções que aconteciam no final, né, dos jornais, de revistas, a parte um pouco de baixo era reservada para essas produções que aconteciam diariamente. E aquilo que eu disse para vocês lá no início, né, que deu origem às novelas, é a mesma coisa que nós temos hoje. Né? As novelas elas possuem uma produção diária e quando está chegando naquele momento bem importante, para-se, né? Então, assim, geralmente eles fazem essas divisões em capítulos, né? Para deixar o leitor motivado a todos os dias comprar aquele jornal, comprar aquelas revistas para poderem fazer as suas leituras. Do lado direito da tela, vocês conseguem perceber uma mulher, a leitora. E eu comentei em aula passada que as mulheres foram o grande público dessas produções literárias. E aí depois elas começaram a sonhar demais, a imaginar demais, pensar em amores, romances. E aí de repente elas foram cortadas, né, dessa literatura, né? Os maridos começaram a ficar preocupados porque elas estavam enchendo as cabeças de minhocas, né, digamos assim. Bom, havia um comportamento previsível, né? Realmente a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer dentro dessas obras, né? Por suas características já de serem simples e lineares. O tempo era cronológico, né? Marcado pela questão dos dias, horas, anos, né? Havia essa marca temporal em suas produções. Uma descrição e exaltação da vida burguesa, até porque a burguesia foi uma classe privilegiada nesse período, século XIX. Havia o uso do flashback, ou seja, sempre nas obras havia um retorno ao passado. Nós vamos encontrar isso lá na Moreninha. Isso é uma grande marca da produção do flashback, onde vai ser lá no finalzinho retomado o momento em que aqueles dois apaixonados se conheceram quando eram crianças através de uma lembrança que foi dada de um para o outro. E uma narrativa rápida, né? Ou seja, um romance de ação. Bem mais à frente, nós vamos encontrar a tipologia do romance. Da mesma forma que houve uma divisão entre primeira geração, segunda geração, terceira geração na poesia, os romances foram divididos de acordo com seus temas, né? Então vamos lá. O romance urbano havia uma descrição dos costumes burgueses e um forte caráter sentimental. Então os romances urbanos predominavam a partir desses temas aí. Ô, pessoal, quase que eu abri a boca, né? Acabei abrindo, não tinha como, não posso parar a gravação. Mas não é sono não, às vezes é um pouco de cansaço, mas vamos lá, cansaço aqui não cola, né? Vamos seguir. O romance indianista, e aí a gente viu que a gente tinha lá a primeira geração, a geração indianista, né? O índio como símbolo de nacionalidade, nós vimos lá, né, que o índio tinha que ser o representante da nação, porque o negro não poderia ser, ele era africano, ele veio para o Brasil para ser escravo. O português não poderia ser, ele era branco, ele era de Portugal, não era do Brasil. Então o índio é o símbolo do Brasil, né, da nacionalidade. Ele é esse bom selvagem, já havia uma mudança de característica do índio, né? A miscigenação com o branco ele já está misturado, né? Tanto que a gente vai ver isso lá na Iracema. A Iracema ela vai ter um filho com um branco, né? Etc. A valorização dos mitos, tradições e lendas e retorno ao passado histórico. Esses são os temas do romance indianista.
No romance histórico, a temática de fato histórico paralelo à trama. Geralmente eu vou ter, né, um fato realmente histórico que pertence à história do Brasil misturado com uma trama. O romance regionalista, eu vou ter a abordagem do sertanejo e seus costumes, ou seja, o homem do interior, né? E a descrição das paisagens interiorana. Vejam aí, gente, há uma oposição entre o romance urbano, que ele está ligado ao centro, aos centros urbanos, né, as grandes cidades, e o romance regionalista, aquele romance mais das cidades do interior, né, mais afastado dos centros urbanos, das capitais. Então, vamos começar lá pelo romance urbano, onde eu vou ter a descrição dos costumes burgueses e um forte caráter sentimental. Bom, vejamos aí nas características do principal representante deste período, que é o Joaquim Manuel de Macedo. Ele que tem aí a sua cronologia de 1820 até 1882, né, de nascimento e morte. Quais eram as características da obra do Joaquim Manuel de Macedo? Bom, ele possuía narrativas urbanas, né, ele escreveu sobre essa temática urbana. A estrutura dele também era de folhetim, os cenários identificáveis pelos leitores, né? Ele deixava um cenário realmente bem simples de ser identificado em suas obras, e ele tinha nas suas obras a produção de uma visão superficial de certos hábitos da classe média carioca, né? Ele, por ser um autor do Rio de Janeiro, então ele realmente tem uma visão bem superficial de alguns hábitos, e ele vai colocar isso dentro das suas obras. Bom, qual é a importância dessa obra muito lida por milhares, milhões de brasileiros e até em outros países? Essa obra fez grande sucesso, chamada A Moreninha. Bom, vai haver um destaque, né, um despertar no público o gosto pelo romance ambientado no Brasil. Então a gente tem um relato sentimental nessa obra, que é escrita em 1844, da ligação entre dois jovens que estão presos a uma promessa da infância, né? Uma promessa que foi feita quando eles eram ainda bem crianças, em uma certa praia, e aí depois eles vão se reencontrar e vai haver essa retomada, ou seja, esse flashback, para eles realmente entenderem que eram eles que estavam ali, relembrando aquele passado, aquela promessa que eles iriam se casar. Então, essa produção é uma produção assim muito legal, gente. A gente lê, eu vou deixar como sugestão para vocês, se vocês não quiserem ler, mas vocês vão assistir o filme que é baseado na obra. Muitas vezes eu como professor não posso assim, pessoal, assistam o filme que ele reproduz exatamente a obra. Não, muito pelo contrário. Há cortes, muitas vezes os autores mudam, né, na produção do filme algumas coisas. Então, assim, é importante a leitura, né, porque a gente se apropria dos conceitos, identifica as características, foco narrativo, enredo. Mas, assim, se você não vai ler, pelo menos assista para entender a essência da obra, né, da Moreninha. É porque, assim, nós não vamos estudar a obra em toda, mas eu vou trazer alguns trechos como atividade para que vocês possam fazer as leituras e responder as questões relacionadas ao aprofundamento da obra do Joaquim Manuel de Macedo, que é a Moreninha. A gente não pode parar, terminar esse bimestre sem estudarmos essas obras todas que nós vamos passar por aqui ao longo desta videoaula ainda, pessoal. Então fica aí a dica da Moreninha. Bom, mas existe um outro autor ainda, certo, dos romances urbanos, muito conhecido, que é o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu a obra Memória de um Sargento de Milícias, lá em 1852, 1853, né? Há uma dúvida ainda quanto à data possível da sua produção. Alguns defendem 1852, outros críticos literários defendem o ano de 1853. Bom, independente de dois ou três, ela foi escrita, fez muito sucesso, certo? E foi escrita também sob forma de folhetim. Bom, ele é o precursor do chamado realismo, como nós chamamos, né? Os hábitos, a moda, o folclore, a religiosidade das classes populares no século XIX, né? E o desmascaramento moral da sociedade. Há uma destruição nessa obra do romantismo. Quer dizer, professor, como é que o cara, um escritor do romantismo, está destruindo o romantismo? Ora,
nós vamos dizer que a ironia direta aos cacoetes românticos, a crise da idealização, os personagens são quase marginais, e a crítica social, ou seja, o autor, ele é do romantismo, ele só não escreveu essa obra, escreveu outras, mas nessa obra que fez muito sucesso, e ela fez exatamente muito sucesso porque ela se diferenciou de outras do período, certo? Em que esses temas, eles fogem à regra do romantismo. Então a gente já tem uma obra ligada a quase a próxima escola literária, que é o realismo. E há um predomínio do humor sobre o dramático, né? Que é o chamado romance picaresco. Os personagens são caricaturizados, há acontecimentos que desmentem as aparências das pessoas e são situações bem cômicas. Então, isso foge um pouco do romantismo, mesmo se enquadrando como uma obra romântica, né, gente? Claro que ela não é na essência, né, toda fugindo da temática do romantismo, mas ela foge em muito suas características. E eu deixo também para que vocês possam fazer a leitura dessa obra também, As Memórias de um Sargento de Milícias, que é muito importante também para o aprofundamento dos nossos estudos e que eu também vou trazer para vocês trechos dessa obra para que nós possamos estudá-la aqui também dentro do nosso bimestre. Bom, saindo um pouquinho do romance urbano, que é aquele romance, né, que vai estar centrado para os centros urbanos, agora nós vamos estudar o romance regionalista, que é aquele romance mais interiorano, certo? Então nós vamos encontrar um autor, aí o Bernardo Guimarães, lá situado em 1825 a 1884, em que ele escreve 3 obras. Dessas 3 obras, 2 merecem grande destaque, que é o Seminarista e a Escrava Isaura. Porém, nós temos também o Garimpeiro, uma obra muito importante do Bernardo Guimarães. Bom, quais são... Deu sono, calma. Quais são as características gerais dessas obras? Bom, ele é um autor do primeiro romance regionalista, que é essa obra aí, O Ermitão de Muquem, mas ela não vai ser colocada aqui porque ela não teve essa repercussão como nós temos nessas outras 3 acima. Também está na estrutura de folhetim, a valorização também do pitoresco, como lá numa Memória de um Sargento de Milícias, a utilização de uma linguagem oral, ou seja, técnica do contador de causos, que seria de casos, né? Ele vai colocar esse termo aí, causos ainda, e há uma tentativa abolicionista, que é a da obra A Escrava Isaura, né? Que é uma obra também que foge um pouquinho da temática do romantismo e já se aproxima do realismo. Então, nós vamos perceber vários autores que estão tendenciosos a produzir algo já mais de denúncia social, de envolvimento social no Brasil. Então, nós vamos encontrando aí em algumas obras. Temos também o chamado Visconde de Tonnerre, que é o produtor que se situa aí de 1843 a 1889. Ele escreve a sua principal obra chamada Inocência, de 1872, e também escreve a produção A Retirada de Laguna, mas dentre essas duas, a que mais lhe ofertou sucesso foi A Inocência, que inclusive também é uma ótima dica de leitura para vocês. Caso, como eu falei anteriormente, se não querem ler o livro todo, podem assistir também o filme. Quais eram as características da obra do Visconde de Tonnerre? Né? Se escreve Taunay, mas se pronuncia Visconde de Tonnerre. Há uma precisão de detalhes da paisagem, então ele é bem descritivo, né? Bem detalhista. A estrutura romântica e acessórios realistas, né? Vejam aí que já está se aproximando também como outros escritores, né? Como Joaquim Manuel de Macedo, né? Como Manuel Antônio de Almeida, né? Até também acessórios realistas e o enfoque, a mentalidade conservadora do sertanejo, por ser também uma obra de caráter regionalista. O Franklin Távora, né, ele escreve a obra O Cabeleira, em 1876, essa é a sua principal obra. Ele escreve também O Mulato, ou aliás, O Matuto, o Mulato lá do realismo, e Lourenço. As características gerais de sua obra são
valorização do regional, até porque ele está enquadrado, né, como um autor regionalista, um projeto de uma literatura do norte, a oscilação entre romantismo e realismo, certo? Nós vamos perceber que algumas obras já estão oscilando, né, algumas caminhando já para o realismo. O enfoque é o banditismo social, lá na obra O Cabeleira, e usou o pseudônimo Seprônio em cartas a Cincinato, em que critica José de Alencar. O pseudônimo, gente, é um nome falso, né? É um nome fictício que ele cria, né? Para criticar o José de Alencar, que é um autor romântico, né? Um colega de produção. Bom, e aí a gente chega ao cara que é o cara, pessoal, o José de Alencar. Quem é esse homem que escreveu de tudo que se possa imaginar? O José de Alencar ele escreveu prosa de caráter regionalista, indianista, histórico, né? Então, assim, ele foi aquele escritor top dos tops, né, como a gente pode chamar. Então, ele é o patriarca da literatura brasileira, né? Ele é aquele cânone da literatura, é aquele exponencial da literatura. Então, falar de José de Alencar é falar da essência da literatura brasileira no século XIX. Então, o José Martiniano de Alencar nasceu em Macejana, no Ceará, em 1829. Ele foi político, ele foi jornalista, foi teatrólogo, foi crítico, foi poeta e, sobretudo, romancista. Filho de ex-padre e influente político. A família se muda para o Rio de Janeiro em 1838, onde lá ele fez direito, lá em São Paulo e Pernambuco, e na década de 1850 dedicou-se ao desenvolvimento do teatro nacional. Então, é só um marco situacional do José de Alencar. Bom, em 1860, com a morte do pai, resolveu ingressar na carreira política, onde foi deputado e foi ministro da Justiça. Ele era conservador, né, principalmente na questão escravagista. A sua carreira literária, pontuada por crítica e polêmicas pelo Gonçalves de Magalhães e o Frank Távora, que nós acabamos de ver, né, onde o próprio Frank Távora cria um pseudônimo para poder criticar o José de Alencar. E ele defendeu a adoção de uma língua brasileira em nossa literatura, ou seja, que nós não falássemos o português, mas nós tivéssemos uma literatura própria, com uma língua do Brasil, a língua tupi, né? A língua dos índios. Bom, ele consolidou a prosa romântica, retratando o brasileiro em seus mais diversos ambientes e contextos. Ele escreveu prosas de caráter indianista, regionalista, urbano, histórico, ou seja, nenhum outro escritor conseguiu escrever de todos os tipos de romance. O diferencial do José de Alencar, pessoal, é porque eu vou ver lá. O Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu uma obra de caráter regionalista, mas ele não escreveu indianista, ele não escreveu urbano, ele não escreveu histórico, ele só escreveu regionalista. Ah, se eu pego outros autores, eles escreveram somente de caráter urbano, mas José de Alencar não, ele escreveu nas quatro tendências. Ou seja, ele foi o expoente da literatura. E foi um dos principais ficcionistas românicos e antecipou traços realistas em seus perfis femininos, quando ele cria lá personagens como Diva, Lucila e Senhora. Ele vai falecer em 1877, no Rio de Janeiro, deixando assim uma grande lacuna na literatura brasileira. E agora nós vamos falar só dos romances do José de Alencar. Olha só o que esse homem escreveu, pessoal. De romances urbanos, ele escreveu isso os mais famosos. 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sons de Ouro, Senhora, Encarnação. De romances históricos, ele escreveu As Minas de Prata, Alfarrábios, Guerra dos Mascates. De romances indianistas, ele escreveu O Guarani, Iracema e Ubirajara. De romances regionalistas, ele escreveu O Gaúcho, O Tronco do Ipê, Tio e O Sertanejo. Essas obras que estão em destaque vermelhos foram as mais
conhecidas, foram as mais lidas, que fazem sucesso até hoje, onde nós temos Senhora, O Guarani e Iracema. Bom, qual é a importância da obra do José de Alencar? Bom, ele vai buscar uma autonomia da literatura brasileira, como nós discutimos há pouco tempo, né? Ele defendia uma língua do Brasil e não uma língua importada dos portugueses para o Brasil. Ele vai expressar as bases da nossa nacionalidade, onde ele destaca lá desde o princípio, quando ele cria lá, minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então nós vamos perceber que o Gonçalves Dias, ele é exatamente esse cara que vai dizer assim, olha, o Brasil é tudo para mim, o Brasil precisa ser trabalhado de uma forma original, né, e não copiado por ninguém. Então, nós vamos encontrar essa, essa produção. Né? Na verdade, gente, faz um contraponto. Né? Lá é o Gonçalves Dias. Eu acabei atrapalhando as minhas ideias aqui, é muito autor. Mas o Gonçalves Dias, quando vai retratar na sua produção lá da poesia, na primeira geração, nós vamos encontrar da mesma forma José de Alencar, tentando mostrar esse Brasil, só que agora na prosa, certo? Nós vamos encontrar essas tendências aqui. O perfil do homem brasileiro através da idealização do índio, a busca de uma origem lendária da formação do Brasil na miscigenação do português com o índio. Então ele vai mostrar nas suas obras essa mistura da mesma forma que aconteceu na realidade, ele vai fazer isso através da literatura, muito bem representada na sua obra Iracema. Há uma ruptura com os valores românticos dos perfis femininos, né? Nem sempre aquela questão da mulher, né, que sofre por amor, né? Então nós vamos perceber muitas vezes também o contrário, o homem que sofre por amor. Há uma crítica ao convencionalismo burguês, o enfoque ao casamento como meio de ascensão na sociedade, né? Muitas vezes a pessoa para crescer na vida ela tem que, na verdade, casar com alguém superior, né? Para poder ter meios, ter bens, aquela coisa toda. O papel da mulher na sociedade brasileira, que não vai ser somente cuidar dos filhos, e vai haver um conflito entre amor e dinheiro nos relacionamentos amorosos. Então, tudo isso aí vai ser trabalhado na obra do José de Alencar. Então, pessoal, nós vamos perceber que na nossa próxima aula nós vamos trabalhar muito as obras do José de Alencar com enfoque, né, para cada temática. Né? O José de Alencar trabalhando o indianismo, o José de Alencar trabalhando o romance regionalista, o romance urbano, o romance histórico. Né? Então, fica para vocês aqui, né, uma sugestão de leitura, certo? Das obras Iracema. Nós vamos trabalhar também aqui, dentre essas obras aqui, eu vou pedir para vocês destacarem Iracema, O Guarani e Senhora, do José de Alencar, certo? Para que nós possamos pegar trechos dessas três obras e trabalharmos a interpretação nas nossas próximas aulas. Então, não esqueçam, né? Ficam as duas opções. Ou vocês pegam, baixam o livro para fazer leitura, que está disponível em PDF, se você buscar lá no Google você vai encontrar, ou você pode assistir também pelo YouTube o filme que vai retratar também essas três obras do José de Alencar. Então, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos exatamente, né, as tendências da prosa no romantismo no Brasil, que vai iniciar lá com a primeira produção, que é a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, e demos um enfoque também para a produção do José de Alencar, né? Que ele vai se destacar dentre todos os outros, porque exatamente ele consegue escrever obras de todas as temáticas, né? As temáticas lá da questão histórica, da questão indianista, da questão urbana, da questão regionalista, certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse nosso estudo inicial aqui sobre a prosa, né? Nós vamos render um pouco mais, porque esse conteúdo, assim como eu falei para vocês, é muito interessante, as leituras são muito, digamos assim, fáceis de entendimento e a gente vai se apaixonar por essas leituras quando a gente realmente começa a desbravar essas questões literárias do romantismo na prosa. Beleza, pessoal? Então, eu desejo para todos uma ótima semana,
bons estudos. Então não esqueçam de rever a nossa videoaula quantas vezes for necessária. Então não assistam somente uma vez. Não entendeu? Retoma a videoaula ou pega outras aulas complementares no YouTube ou pega textos para você retomar assuntos complementares. Então isso fica dica para vocês, né? Então o processo de ensino-aprendizagem ele está sendo intermediado por nós professores. Mas você, aluno, tem o livre-arbítrio, a liberdade de buscar conteúdos complementares, né, que também tratam do mesmo tema. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.